Atenção, emissoras integrantes da rede Guaíba-Sat. Olha isso, curtiu. Bonitão dela. Ela fica pela primeira escrever assim, e lá a gente pergunta assim, e lá a gente não falou. Anuncie na Guaíba. Posso abrir, Fábio? 3380. Tá na mão. Ou faça contato pelo e-mail comercial@radioguaíba.com.br. Guaíba, 300 por hora. Apresentação, Eduardo Paganella. Muito boa tarde, ouvintes. Agora 1h05. A temperatura em Porto Alegre de 18 graus neste momento. Está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. No programa de hoje tem Fórmula 1, destaque para a categoria Mercedes Challenge e muito mais. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. E além disso, temos nossos convidados especiais para falar sobre a Mercedes Challenge, o Fernando Júnior e o Luiz Sérgio Senna Júnior. Dupla de júniores aí da equipe WCR que manda ver na liderança, brigando pela liderança do Mercedes Challenge. Lembrando sempre que podem mandar o recado aqui para o Guaíba 300 por hora, através de mensagem do WhatsApp da Guaíba, com 51 9388 7532. Lembrando também que a edição na íntegra do programa pode ser conferida através do blog Pitlane, no site do Jornal Correio do Povo. Beleza, Bernardo, 1h06. Vamos conferir os destaques do Guaíba 300 por hora. Sobe o giro do motor. A projeção para o retorno da Fórmula 1. Semana que vem tem Spa-Francorchamps. A morte do piloto Kevin Ward Jr. em prova de categoria satélite da NASCAR, tragédia ou imprudência. Ao vivo, o piloto da Stock Car, Vitor Gens, falará de Cascavel, palco da próxima etapa. E ainda a Mercedes Challenge com Fernando Júnior e Luiz Sérgio Senna, histórias das flechas de prata. A equipe técnica tem Leonel de Souza na mesa de áudio, na central técnica Davis Rodrigues e a coordenação de central é do José Moacir Bittencourt. Lembrando também aos nossos ouvintes que você pode participar através do Torpedo e o WhatsApp 93887532, o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba, mandando então o seu recado para o Guaíba 300 por hora. Nós vamos sortear em breve aqui no Guaíba 300 por hora 2 camisas do pessoal da Mercedes Challenge e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Bernardo, quero começar o programa de hoje primeiramente dando boa tarde aos nossos convidados e falando sobre a projeção da Fórmula 1, nosso tema número 1, Fórmula 1. Vamos tratar sobre Spa-Francorchamps, que volta na semana que vem, depois de um mês de férias, Fórmula 1 retornando para a parte final do campeonato e que promete muito, Bernardo. Para muitos é considerada a melhor pista do calendário, né? A origem nas estradas lá da Bélgica, com pista de alta velocidade, e que dá alguma expectativa da gente ter um retorno das Williams ao topo, né? E quem sabe o Felipe Massa beliscando um pódio, brigando por um resultado melhor. Ultimamente tá ali com dificuldade para superar o companheiro Bottas, mas a gente fica assim esperando que nesse retorno, teve as férias aí para mentalizar assim forte. Inclusive deu uma conversada aqui com os dois pilotos no pódio lá da Mercedes Challenge, né, para saber como é que é chegar no pódio. Felipe Massa entregou os troféus para eles na última prova. Deixa eu perguntar para vocês, bom,
Fernando e também o Luiz Sena, vamos perguntar o seguinte: vocês têm acompanhado a temporada de Fórmula 1 e, bom, vocês são da Mercedes, vocês estão, né, numa categoria Mercedes. A Mercedes está mandando ver esse ano na Fórmula 1, está dominando amplamente a categoria. Favorito, Hamilton ou Rosberg? É uma pergunta que a gente faz para quem vem aqui. Hamilton ou Rosberg, na opinião de vocês, quem é o favorito para levar o título? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, ouvintes. Na minha posição, eu acho que o Nico está mais favorável a esse título esse ano. Está mais focado, tem tido mais sorte nas provas que tem andado aí. Eu acho que a tendência é que ele vai ser campeão esse ano. Perfeito. E para ti? Qual é a opinião do Luiz Sérgio Sena Júnior? Só pra gente localizar as vozes dos nossos convidados. Boa tarde aí. Então, a minha opinião é um pouco contrária do Fernando aí. Eu acho que o Hamilton vai conseguir ainda reverter o jogo, porque ele teve bastante problemas, mas em resultado de pista, fora os problemas, ele tem resultado bem melhor que o do Rosberg, então eu acredito que ele vai conseguir reverter o jogo aí, mesmo sabendo que a situação está complicada, 14 pontos atrás aí. Eu gostaria até de, para Spa-Francorchamps, eu cito um azarão, que o cara que mais gosta de andar em Spa-Francorchamps, e mesmo nas suas piores temporadas marcou presença, foi o Kimi Raikkonen, que está nesse campeonato de nuvenzinha negra em cima da cabeça, mas com muita dificuldade, mas o Spa-Francorchamps ele é especialista. Ele inclusive teve uma temporada, não lembro qual foi o ano agora, daí me pegou, não fiz essa apuração, mas que a Ferrari ganhou todas as corridas do ano e a única corrida que não foi ganha por uma Ferrari foi o Kimi Raikkonen com a McLaren em Spa. Eu acho que foi 2006, mas eu posso estar chutando muito longe. Eu confesso que não lembro. Eu sinceramente não aposto no Kimi Raikkonen. Acho que ele vai ficar bem para trás. Nunca fui muito fã dele e acho que ele vai ficar meio para trás. Com relação a Hamilton e Rosberg, para mim Hamilton bem superior ao Rosberg. Claro, no campeonato não. Bem não, eu acho que eu me expressei mal. Não tão bem, mas é superior. Para mim é superior. Tecnicamente tem mais, é um piloto mais veloz do que o Rosberg. Agora, Bernardo, uma outra questão que eu queria destacar com vocês, e aí queria a opinião dos nossos colegas, uma informação a respeito do Felipe Nasser, nosso piloto que está na GP2, a reserva da Williams. Ele deu uma declaração ao programa Linha de Chegada do canal Sport TV na última terça-feira, dizendo que já conversa com equipes para estar no grid na temporada de 2015, deixar, no caso de ser piloto de testes, para se tornar piloto titular de alguma das equipes. O Felipe Nasser, chegou a destacar que não vai entrar em equipes menores. Quando a gente fala em equipes menores, Marussia e Caterham. Bernardo, ele tem espaço nesse grid ou não? Bom, como eu já tinha falado antes da gente entrar no programa, mais um ano de piloto de teste para o Felipe Nasser. Pô, talvez, dá para não ser muito pessimista, na própria Williams talvez, mas só se acontecer uma hecatombe com o Bottas e o Massa, ou o Bottas for para outra equipe, mas não acredito em dois brasileiros na Williams. Ou no caso de uma Sauber, ver se a Sauber se recupera aí, só que a Sauber está nas pequenas esse ano, né? Então não tem muita opção de escolha aí para se ele quer uma equipe média. Luiz e Fernando, o que vocês acham? Felipe Nasser tem espaço nesse grid da Fórmula 1 ou não? Fernando. Bom, eu acho que pela carreira toda que ele vem fazendo e por ter os tios por trás de equipes, donos de equipes de Fórmula 3 e donos de equipe de estoque, e a carreira dele foi sempre promissora, eu acho que vai continuar sendo, e eu acho que é um bom nome pro círculo da Fórmula 1, e com certeza ele vai ter espaço sim, eles vão arranjar espaço, até porque a estrutura dele está bem montada. Tem empresas fortes por trás e que não adianta a gente só ter um bom piloto, a gente tem que ter empresas que apoiem, e eu acho que ele tem lugar sim na Fórmula 1 e com certeza vai ser um grande nome para nós brasileiros aí no decorrer da carreira dele. Luiz. Na verdade eu acho que para 2015 é meio complicado, tá? Pega os bancos que a gente fofoca aí, não tem muita oportunidade. Ele até estava lá na corrida de Goiânia, conversei um pouco com ele. A gente é amigo do virtual aí, que a gente joga bastante e juntos aí, então ele me comentou que até tem possibilidade, mas ele acha que mais um ano de GP2 e tentar arrumar um banco aí para ser piloto de teste numa equipe,
ou se manter na própria Williams. É 2016 sim, eu acho que vai ser o ano dele na Fórmula 1. É curioso, porque ele, se eu não me engano, ele já está no 3º ano da GP2, esse ano lutando pelo título, né, claramente. Mas não é tão comum. O piloto tem a gente não pode dizer isso exatamente assim, mas é um certo prazo de validade na GP2, né? Não dá para ficar muito tempo também na GP2. Um exemplo que teve disso foi o glorioso Giorgio Pantano, italiano, que ficou muitos anos na GP2, foi campeão da GP2, mas já era veteranaço e nunca teve exatamente uma oportunidade boa na Fórmula 1. Se eu não me engano, ele chegou a correr de Fórmula 1. Jordan. Exatamente, andou numa Jordan, mas foi muito... Quando a Jordan estava já em vias de ser vendida para... que depois virou Spiker, que depois virou Force India. Então... E a GP2 ultimamente também não... os pilotos não estão sendo tão valorizados, né? Os pilotos que vencem a categoria que é dificílima e até curioso, porque é uma categoria que segue o mesmo roteiro da Fórmula 1, calendário europeu da Fórmula 1, a GP2 faz também. Mesmo assim, os pilotos da GP2 não são tão aproveitados. Vem gente, vem o Kvyat que pulou uma ou duas categorias. Os mais badalados atualmente, curiosamente, vem da World Series, né? Que é, por exemplo, que chegou na Fórmula 1, o Vettel veio da World Series, o Robert Kubica, que hoje em dia não corre mais Fórmula 1 porque lesionou o braço num acidente rally, o próprio Fernando Alonso correu no comecinho da World Series, o Ricciardo também passou por World Series. Que curioso, né? Porque a GP2 teoricamente é a... Da GP2 temos o Lewis Hamilton, o Rosberg e o Nico Hülkenberg, que eu cito agora. Mas é porque até são alguns pilotos assim que já tem uma carreira meio traçada, de certa forma, né? O Hamilton, por exemplo, foi abraçado pela McLaren quando ainda era criança, né? E desde então foi seguindo os passos que a McLaren indicou para ele. Se a McLaren falasse, olha, vai correr rally, que vai melhorar, ele iria. No caso, ele foi para a GP2. A gente tem constantemente mencionado aqui no nosso 4º programa, né? Praticamente um mês de programa. A gente tem mencionado sempre assim, procurando quem é a próxima geração de pilotos de Fórmula 1, né? Por enquanto a gente está investindo nas grandes famílias, né? Que tem o Pedro Piquet, que a gente já mencionou aqui, e daí essa semana eu estava acompanhando, fazia tempo que eu não buscava resultados, e o Pietro Fittipaldi, neto do Emerson, está destruindo o grid da Fórmula Renault britânica. Ele tinha feito uma carreira direcionada para a NASCAR, né? Aí mudaram de ideia lá e agora vieram para a Europa no ano passado. Ele não foi tão bem no ano passado, estava se adaptando. Esse ano chegou, ganhou 6 das 8 provas do campeonato. Então ele está realmente apontando para um título que normalmente o grande talento aparece avassalador na categoria de base. Ele não briga pelo título, ele ganha o título de forma cachapante, né? Então é bem promissora aí a carreira do primeiro neto do Brasil na Fórmula 1, quem sabe, né? Muito bem, tem aqui recado do nosso ouvinte, estou ouvindo a rádio, abraço, amigo Luiz Sérgio Sena, Fernando Valandro, seu amigo? Sim, meu amigo lá do Paraná, lá. Exatamente. No Marcas aí, Código 41 aqui, tá mandando. Muito bem, pode mandar o seu recado, 93887532, é o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba, daqui a pouquinho a gente vai sortear 2 camisas para os nossos ouvintes aqui, uma pelo WhatsApp e outra por telefone. O telefone a gente coloca no ar em seguida, mas o WhatsApp você já fica ligado, 93887532. Daqui a pouco eu dou o start e o pessoal pode mandar o seu recado. Agora, 1h17, a temperatura em Porto Alegre nesse momento, na casa dos 18 graus. Você falava, Bernardo, dessas famílias, né? O Nilton conversou conosco há um tempo atrás sobre o Piquet, me faltou o primeiro nome dele agora. Pedro Piquet, exatamente. Pedro Piquet. E, enfim, a gente tem até, às vezes, se cria um certo preconceito com esses pilotos que são de uma família, né? Dizem, pô, ele tá lá só por causa da família, ou só porque tem, né? Enfim, tem dinheiro para trabalhar na melhor equipe, no melhor carro, enfim. Mas o Nilton Amaral, que é um cara conhecedor, que é piloto, enfim, disse que viu o Pedro Piquet correndo em Tarumã, se eu não me engano, Bernardo, há um tempo atrás, quando a gente conversou com ele, e disse que o moço ali tem muito talento, tem muita qualidade. Eu não acompanhei na pista ainda, né? Eu pretendo até acompanhar no Velopark, que vai ter a Fórmula 3 no Velopark, talvez vou tentar lá assistir para ver o nível de pilotagem que está o amigo Pedro Piquet. Mas eu estou empolgado mesmo com o Pietro Fittipaldi, a dupla de peso aí que pode trazer alguma expectativa, já que a gente não forma exatamente
levas de pilotos, que nem os alemães, por exemplo, para andar na Fórmula 1, pelo menos a gente ter pontuais assim que nos representem lá, que sempre levantam o automobilismo de forma geral. Eu acredito assim que o pessoal fica mais difícil quando não tem uma vitrine maior assim, né? Eu imagino para o próprio piloto, tanto de regional quanto nacional, como vocês. Como é que vocês veem isso, vocês dois, assim, essa questão de pilotos com uma base familiar, né, do automobilismo? Eles têm certa vantagem, eles não têm? Como é que funciona, Luiz? Com certeza, eles têm uma vantagem muito grande, né? Como eles levam um nome muito forte, tudo fica mais fácil, né? A própria família conseguir apoiar mais e eles conseguem patrocínios mais fortes, tanto que os dois pilotos são patrocinados por grandes empresas, tanto o Pietro, o Piquet eu não sei, mas o Pietro lá, pelo que eu vi no carro dele, só empresas de grande porte que apoiam ele. Então eles têm uma melhor estrutura, então eles conseguem ter um resultado mais fácil, conseguem se dedicar especialmente às corridas, então e, consequentemente eles conseguem um resultado muito bom. Fernando? Eu concordo com o Júnior. Realmente assim, eles têm condições e a base já que foi feita por familiares que andaram anteriormente, e eles têm o nome é importante, as empresas apoiam mais porque querem dar uma sequência na carreira, tipo o nome Piquet ou o nome Fittipaldi, então acabam tendo mais facilidade em ter apoios de empresas, que hoje em dia é uma das coisas mais importantes. Não adianta a gente ser só talento, porque tem vários pilotos hoje de grande talento aí no Brasil, enfim, e não conseguem o mesmo apoio desses pilotos que já têm o nome e também já tem certa categoria, pilotos que vêm já de uma família que está dentro do automobilismo e sabe como é que funciona. Muito bem, 1h21. Deixa eu perguntar para a equipe técnica se tem pit stop. Agora tem intervalo, gente? Tem intervalo. Muito bem, nós vamos para a nossa primeira parada nos boxes. Daqui a pouquinho volta o Guaíba 300 por hora, as informações do automobilismo aqui na Rádio Guaíba. Já voltamos. Vamos explorar vocês mais aqui pra frente. É que Fórmula 1 a gente sempre puxa pro Fórmula 1 que o pessoal mais conhece. Internacional fora de casa Mas é uma das realmente, vitórias do campeonato. Para pensar em título, tem que mudar essa lógica. E já. Cara, eu perguntei, mas no fundo eu tenho opinião. É bem isso, cara. Neste sábado, a partir das 6 da tarde, tem Goiás Inter, direto do estádio Serra Dourada. Narração, Marcelo Cardoso. Comentários, Nando Grossi. Reportagens de Felipe só não tem as mesmas condições, né? Tipo, o cara tem 6 motores, né? O cara com os pneus, todo treino ele sai pneu novo. Jornada Esportiva da Guaíba. Agora aqui é o preparador dele também, né? Coca-Cola. É outro nível. Jogo que Helena. tiver condições, Banco Renner. assim, Apoio Detran RS. Jogue em equipe no trânsito. Fala, Alcino, tudo bem? E os negócios? Agora tá tudo bem. Fiz a melhor contratação de todas. Ele veio para facilitar a minha vida. Ajudou a organizar a empresa e ainda Como é que vocês fazem até? Vamos perguntar isso pra vocês. Tá aqui, É difícil, né? É complicado, cara. Tem que se virar nos 30, né? O cartão que trabalha para o seu negócio. Olha esse currículo. Crédito e débito em um único cartão. Demonstrativo de despesas por portador e uma única fatura. Aproveite. Sicredi, gente que coopera cresce. O Correio do Povo vai dar aquela mãozinha que faltava para quem vai fazer o Enem. Chegou o livro Enem, mais de 300 questões resolvidas e comentadas. Se você é assinante mais de 6 mil. Mas é curioso, assim, porque isso uma hora o cara chega uma hora que isso não vai virar vantagem, porque todo mundo vai ter. Vai chegar lá na Fórmula 1, não, vamos ver, vai chegar numa categoria, uma GP2 da vida. Uma promoção que nem Correio o do Nasser, né? Povo. O Nasser O também jornal era um que meio vai assim. direto Mas ao vai chegar numa ponto. GP2 da vida, vai ser hora da verdade, né? Esse encontramos o lendário Biro Biro.
delícia, que gostosa. Toda leve, loira e toda suadinha. Vai, vai, que eu vou fazer esse golaço. Ô, Lero, Lero, quer dizer, Biro, Biro, o que é isso, seu safado? Acabei de abrir uma casa de cheiro. Nem ele nem a sessão. Muito gostosa. É um ótimo chopp, é uma cerveja premium, 100% leve com sabor único para momentos totalmente especiais. Galena Chopp, o sabor do Brasil. Bola, o Wagner Gonzalez. Baita Vamos jornalista. puxar pela mão do Kevin agora, eu queria tratar isso com vocês. Só puxa que bota pra mim. Uma hora e 24 minutos, 1h24, temperatura na casa dos 18 graus em Porto Alegre, de volta ao Guaíba 300 por hora, aqui na Rádio Guaíba, trazendo as informações do automobilismo. Lembrando sempre que você pode participar através do Torpedo e o WhatsApp 93887532, Torpedo e o WhatsApp da Rádio Guaíba, também pelo Twitter, pode ser pelo meu Twitter, @e_Paganella. Manda o teu recado, faz a tua pergunta. Estamos com o Fernando Júnior e o Luiz Sérgio Senna Júnior, eles que são pilotos da Mercedes Challenge, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. Vão falar conosco agora também nesse segundo bloco. Para os bairristas não ficarem tão tristes, eles também são pilotos do Marcas e pilotos Opa. Uma das maiores categorias do automobilismo brasileiro. Também. Muito bem. 1h24 minutos. Eu queria puxar esse segundo bloco, aproveitando a presença de dois pilotos aqui, para tratar um tema que chocou a quem gosta de automobilismo pelas imagens e pela forma como aconteceu. Eu não sei se vocês acompanharam a morte do piloto Kevin Ward Jr., foi uma prova da NASCAR, até é bom destacar, ele tinha 20 anos e morreu na última semana após ser atropelado pelo carro do tricampeão da NASCAR, Tony Stewart, de 43 anos, durante uma corrida da Empire Super Sprint, uma categoria que corre em pequenos circuitos ovais de terra nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês dois acompanharam, viram o acidente, mas até para contextualizar para os nossos ouvintes, quero também a opinião do Bernardo sobre isso, ocorreu um acidente envolvendo o Kevin Ward e o Tony Stewart, uma pista de terra. O que aconteceu? O Kevin Ward ficou com o carro parado no meio da pista. A orientação que se tem, ou que se tinha até então, é para que o piloto ficasse dentro do carro e saísse quando da bandeira amarela, enfim, quando se desse uma situação segura, viabilizasse uma situação segura. O Kevin Ward saiu do carro, a prova já estava em bandeira amarela, mas o Kevin Ward saiu do carro e foi atropelado pelo Tony Stewart quando ele, Kevin Ward, foi reclamar do Tony Stewart. Foi atropelado, acabou morrendo, uma cena muito forte, porque tem as imagens, né, do que aconteceu. E a gente trouxe na chamada a seguinte questão: tragédia ou imprudência? A tragédia, porque, enfim, se trata de uma morte, mas imprudência porque a orientação que se tem até então, ou que se tinha até então, era do piloto não deixar o seu carro. Bernardo, a tua opinião, tragédia e imprudência, eu queria uma análise sobre o que aconteceu, porque foi muito grave. E, enfim, a NASCAR vai tomar medidas bem sérias em relação a isso. A NASCAR tem uma política muito de pilotos resolvam os seus problemas com vocês mesmos, né? Mesmo em toque de corrida, raramente tem punições, a não ser quando... E, ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, a gente ficou costumeiro ver piloto brigando com piloto, equipe brigando com equipe, uma coisa meio cowboy do Texas, assim, que o pessoal, até o show business lá aprecia. E acho que foi uma escalada, né? Já tinha tido cenas de piloto, acho que o próprio Tony Stewart uma vez desceu na pista e jogou um capacete no para-brisa de um adversário. Então foi escalando, assim, o chilique dos pilotos. Até por, tipo, o cara me ralou, perdi a corrida e nada vai acontecer com ele. Então eu vou lá enfiar o dedo na cara dele e brigar com ele, já que ele não vai perder nada na corrida. E o Kevin Ward, que é um guri, né, 20 anos, começo de carreira, ele tá tentando subir, tava num duelo, achou que foi prejudicado. E o problema foi, deu a bandeira amarela. Só que ele não olhou se a pista estava segura, ele viu que tinha, dá pra ver no vídeo que tem na internet, até tem no blog Pitlane, que ele espera um pouco no carro. Dá pra ver que ele espera o sinal da bandeira amarela e aí ele desce. Só que ele desce de uma forma desabalada, num lugar que é escuro, né? Esses ovais de terra que fazem corrida noturna. Não é que nem tu vê umas corridas
Daytona, de NASCAR, Charlotte, NASCAR, da NASCAR, que tem uma iluminação de campo de futebol, assim. Não, é um troço meio rudimentar mesmo. E ele todo de preto, capacete preto, macacão preto, nenhum elemento refletor assim no macacão. Desceu aquela ribanceira ali, com um oval bem inclinado, e foi tirar satisfação. E dá pra ver que tem uma fila de carros passando, já com a bandeira amarela, e todos numa mesma linha, tudo bem. E um chega a desviar um pouco dele, diminui a velocidade, desvia um carro azul. Antes do Tony Stewart. Imediatamente anterior ao Tony Stewart. O Tony Stewart vem numa linha acima, que é o elemento estranho que daí tu pode... Só que é o subjetivo. É muito difícil de enxergar ali, provavelmente, na hora. E ele vem na linha acima, quando se depara com o piloto, prendeu na roda traseira dele ali, o piloto, e foi o atropelamento. Então é uma herança dessa sequência, eu acho, de incidentes da NASCAR, e tanto que a NASCAR publicou uma nota e agora virou regra, o cara tem que esperar chegar o socorro, o resgate no carro, para aí sim descer do carro e ir de uma forma segura para o paddock. Não pode, não tem mais isso do cara... Tem que ficar no carro esperando o procedimento, senão vai levar punição. Quero a opinião de pilotos também, porque a gente olha de fora, a gente acompanha a corrida há muito tempo, eu e o Bernardo. Mas vocês são pilotos, vocês estão lá dentro, vocês sabem mais do que nós sobre isso. Tem recomendação? No briefing, geralmente se fala sobre questão de segurança, né? Eu suspeito ou imagino que tenha recomendação em relação a isso. Tem ou não tem? E como é que vocês enxergam essa fatalidade, digamos assim? Luiz. É isso aí. A gente é recomendado nos briefings, tem explicação, tentar não sair do carro. Quando sair, ter consciência para onde ir, para um local seguro. O Bernardo acabou falando praticamente tudo sobre o acidente. A minha opinião é igual a dele. Eu acho que o piloto vinha na linha mais de fora, porque na terra, como eu sou acostumado a andar em pista de terra, eu comecei nessa categoria, a gente tem provas de terra noturna, tanto em Caçapava quanto em Taquara, a gente sempre vem tentando não pegar o barro do carro da frente, entendeu? Então por isso que de repente ele vinha numa linha mais de fora, que a pista de terra tem isso também, entendeu? Ele de repente tentando estar limpando o óculos naquele tempo, que a gente usa aqueles óculos de limpeza automático que não tem para-brisa, ele não vinha atrás do carro, na minha opinião, tentando fazer isso, entendeu? Tentando pegar uma parte mais limpa da pista e acabou, como o cara estava tudo de preto, não tem como enxergar. Ele poderia estar fazendo outra coisa ali, limpando o óculos, limpando o capacete e de repente por isso que ele vinha numa linha mais externa, que mesmo devagar na terra ele acaba jogando um pouco de barro para trás, entendeu? Então a minha opinião seria essa aí. Fernando, que opinião você tem a respeito disso? Só para alimentar a pergunta, assim, eu quero a questão até para botar assim, já deve ter acontecido no Marcas ou no Mercedes, deu um toque, levou um toque, e aí dá aquela vontade, assim, não, eu quero resolver agora o problema com o cara. Como é que funciona ali dentro do capacete? É bem complicado. Ali foi, como vocês falaram, foi uma fatalidade. A gente que está dentro do carro de corrida, a gente tá com a adrenalina lá em cima. Quando as coisas acontece coisas que a gente não concorda, tipo assim, algum toque que não seja legal e outras coisas, a gente fica realmente com a adrenalina mais em cima ainda. E foi uma fatalidade, como vocês falaram, né? São uma coisa que eu acho que talvez falta um pouco de experiência, talvez do rapaz ter saído do carro, né? E uma fatalidade. Ninguém quer, a gente está ali para disputar, para ganhar, mas a gente também se preocupa com os pilotos que estão andando também, né? E pela segurança dos pilotos, e de maneira alguma acho que o piloto que atropelou teria feito alguma coisa proposital. Acho que foi mesmo realmente uma fatalidade. Pode ser que não tenha visto, sujeira no óculos, alguma coisa assim, uma pista sem boa iluminação, então... E a informação que a gente tem, por tudo que é nos passados por anos e anos que a gente tem de experiência no automobilismo, é que quando houver um acidente com esse tipo de acidente, é que não sai do carro, né? Porque a gente espera passar todos os carros para depois sair do carro, né? Então, é uma coisa complicada, mas... Só para dar o recado aqui do nosso ouvinte, o Marinho de Tapes, que perguntou aqui sobre o piloto Francisco Alfaia.
perguntou sobre o Francisco Alfaia, que está na Fórmula 3 Brasil, é piloto da Capital Motorsport. Ele queria saber notícias de como estava Francisco Alfaia, gosta muito do Francisco Alfaia. Um abraço para o Marinho de Tapes. Temos perguntas já para os nossos amigos aqui. Senna, o que esperar deste ano da Mercedes Challenge e alguma diferença de pilotagem entre Stock Light e Mercedes Challenge? A expectativa esse ano é nós tentar conquistar o título, né? É bom até salientar, Tá fraco, hein? Pouca coisa, né? Não, na verdade a gente faz um trabalho muito bom lá juntamente com a equipe WCR, né? O Fernando sempre briga comigo que eu erro até o nome da equipe. Senão é uma categoria, senão é o Road Rally Championship. Eu vou aprender. Vai ficar mais caro a tua conta. A expectativa lá é tentar conquistar o título, andar mais na frente possível até. Mesmo com essa bigorna que a gente está carregando por estar na liderança do campeonato. Cada corrida crescer quando o cara vence. Pódio, como é que funciona essa regra? Quando é que acrescenta peso? O líder do campeonato, não importa a posição que eu chegue, se eu chegar em 10º, mas continuar líder do campeonato, eu continuo com 50 quilos. Então já são 2 provas que eu estou carregando. Mas até magrinho, daí não faz tanta diferença. Como é que funciona? É bom destacar isso, é curioso, é uma diferença interessante. O líder do campeonato anda com um peso extra no carro? Isso. Então, na verdade, pelos nossos cálculos lá, eu tenho 6% a menos de motor, que é 50 quilos. Parece aquele negócio de videogame que tinha antigamente naqueles joguinhos OutRun, Top Gear, do Super Nintendo e do Mega Drive. E quando o cara tu jogava de 2, o líder da corrida andava mais devagar. Eu não sou muito a favor, mas é de equilíbrio a disputa, mano. É mais um elemento pro líder do campeonato. A gente até estava comentando destacar, né? Que na Fórmula E agora, que vai estrear em setembro, tem uma curiosidade, né, Bernardo? A gente estava comentando esses dias. Eu tava me horrorizando. Exatamente. Eu mudei de ideia, mas os internautas vão poder dar um turbo extra, digamos assim, para aquele piloto mais legal na rede social, enfim, vai haver uma votação e eles vão escolher e um vai ter uma a mais. No caso da Mercedes Challenge, é um peso extra no carro do líder. Isso aí, é o primeiro e segundo colocado, então vamos continuar respondendo a pergunta do ouvinte ali. A tocada comparando com a Stock Light é totalmente diferente, até pela potência, né? Lá na Stock Light a gente tem 360 HP, aqui a gente tem em torno de 250. E lá o câmbio lá é a maior dificuldade, porque é câmbio sequencial e para virar rápido não pode usar embreagem, e é proibido treinar. Então a dificuldade lá foi maior. Na Mercedes eu consegui me adaptar bem ali, câmbio automático. Então ficou um pouco mais fácil a situação, então estamos conseguindo bons resultados aí. 93887532, o WhatsApp da Rádio Guaíba. Mande seu recado, mande sua pergunta para o Luiz Senna Júnior e também para o Fernando Júnior. São pilotos da Mercedes Challenge. 1h36. Bernardo, quer falar alguma coisa? É que já que tu citou a Fórmula E, o pessoal aqui no Facebook já ficou querendo comentários dos pilotos sobre o Marcelo Giacomello de Bento Gonçalves, que é piloto da Fórmula RS e nosso ouvinte frequente aqui do Guaíba 300 por hora, quer saber o que o Seninha, o Luiz Sérgio Senna e o Fernando Júnior acham desse turbo. Vou contextualizar o turbo extra da Fórmula E. Por exemplo, se tu for Fores, né? Se o cara for o Jarno Trulli, um piloto sem carisma, passou pela Fórmula 1 e ninguém nunca gostou muito dele, ele sempre vai perder, entendeu? Porque ele pode estar liderando a corrida e daí na última volta lá o cara vai poder aumentar na bateria lá do carro 80 cavalos a mais numa reta por 5 segundos, eu acho. E aí ele vai estar em primeiro, o cara vai estar em segundo, porque gostam mais do cara de trás, o cara vai passar e vai perder a corrida. E aí nunca vão gostar dele. Do ponto de vista desportivo, isso parece ser curioso. E aí é até bacana a opinião de vocês. Como é que vocês enxergam isso? Assim, a parte... É porque a Fórmula E tem uma questão que, ao meu ver, é interessante e que não tem na Fórmula 1. É curioso e não tem na Fórmula 1. Não tem a relação dos pilotos com os fãs, né? E a Fórmula E estimula o quê? Sustentabilidade, enfim, o motor elétrico, de não poluir o meio ambiente. E
essa interação com os fãs e através das redes sociais é possível ter essa interação direta, né? Porque aí o piloto vai ter agora, o piloto vai saber se é carismático ou não, né? A gente vai poder medir isso e o piloto vai ter que ser carismático se quiser ter um pouquinho mais de vantagem. Como é que vocês enxergam essa questão? No caso da Fórmula E, não sei se na Mercedes Challenge seria possível porque não tem tanta visibilidade, mas a Fórmula E vem com uma grife muito grande e, bom, vai ser é a categoria do futuro. Até eu conversei com o Bernardo recentemente sobre isso. Para mim, é a categoria do futuro. Como é que vocês enxergam essa questão, o carisma do piloto como uma forma de potência no carro? Eu na realidade, essas vamos dizer, invenções, assim, eu acho que teria como o pessoal, os organizadores, cativarem de uma outra maneira os pilotos e tal, o próprio público. Eu não sou adepto a esse tipo de coisa, porque eu acho que todos têm que ter as mesmas condições. Então eu acharia que deveria ter outra maneira de se fazer isso. E em relação a bigorna, como dizem, que o Seninha está carregando agora, eu nunca fui a favor. Eu acho que todos estão ali para disputar de igual para igual. A categoria tenta fazer uma equalização, não sei se em termos de competência ou de coisa que alguns não tenham mesmo as condições de liderar ou de ganhar. Então eu acho bigorna, eu acho essa outra invenção da Fórmula E, que eu não sou de acordo. Eu acho que todos têm que ter as mesmas condições de estar lá e disputar de igual para igual. E da mesma maneira que bigorna no carro, 50 quilos o Seninha levar do lado do carro dele, não só tira o equilíbrio do carro, como também é um risco que a gente corre. Apesar de estar amarrado os chumos, são 50 quilos, numa batida, numa capotagem, pode escapar. E eu nunca fui favorável, tanto no marcas também que aderiram bigorna esse ano, e eu nunca fui de acordo. Curioso. É complicado. É curioso, Luiz. Isso aí eu acho que é a opinião de quase todos os pilotos aqui no nosso estado, aqui no Marcas também. Eles fizeram essa bobagem aí de querer voltar à antiga, trazer bigorna, esses adereços que querem colocar na categoria, favorece, na minha opinião, aquele cara que acelera menos, entendeu? O cara lá vai tentar ser popular, vai ter um monte de amigo dele para botar para ficar votando nele, para ganhar um turbo, que seja. Ou a bigorna aqui, os caras não aceleram, aí vão lá na federação, fazem uma choradeira que querem bigorna para poder equalizar com a gente que se mata trabalhando, que vai atrás, que acelera, que tem um equipamento bom. Aí, então a gente acaba sendo prejudicado para favorecimento dos outros. Então é uma coisa que não é justa, né? Curioso, né? Essa questão da bigorna. Esportivamente é complicado tu argumentar a favor, né? É aquela questão de tentar apimentar o show, o espetáculo, talvez. O principal argumento que se tem para isso normalmente é assim. Mas é muito estranho. Tanto que a Fórmula 1 nunca teve. A Fórmula 1 muda regulamentos técnicos, mas ela nunca influencia na parte esportiva do seu digamos assim, regulamento. Todos teoricamente têm as mesmas condições. Teoricamente, né? Porque a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Muito bem, 1h42. Deixa eu ver com a equipe técnica se tem pit stop. Tem pit stop agora? Temos pit stop, vamos para o intervalo e já voltamos. Tem bom que não tem vitorzinho, já também agora nós vamos correr para falar mais da Mercedes e as camisetas. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as duas pelo WhatsApp aqui. Tá? Fica muito bom a gente até o WhatsApp. Esse negócio que eu gosto. Deixa eu fazer uma pergunta. As camisas são da equipe de vocês ou da Mercedes? Você pode ganhar um prêmio estimado em 80 milhões de reais. E Mercedes, não acumula. Sorteio dia 7 de setembro. Agora, se o Seninha fosse na Fórmula E, ele ia ganhar sempre. Ele sempre ia ter o turno. Ele é o cara carismático. Esse é o cara. Ainda mais sofrido. WCR. Dá vontade de chorar. O cara vai te Ainda mais xingar, se velho. for no final de campeonato. Mas existe algo pior. Perder um amigo ou um parente. Não dirija depois de beber. Cuide de você. Cuide de todos. Jogue equipe no trânsito. Detran RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos?
Estamos de volta, 1h42, intervalo rapidíssimo e nós já estamos... da Red Bull esse pit stop. Esse pit stop foi da Red Bull, rápido pra caramba. 1h43, agora a temperatura em Porto Alegre, segundo o site do Correio do Povo, na casa dos 18 graus de volta, o Guaíba 300 por hora, com velocidade nas ondas da Rádio Guaíba. Vamos anunciar aqui, Bernardo, para os nossos ouvintes, 93887532. Os primeiros 2 que mandarem um WhatsApp agora ganham uma camisa da equipe WCR, que é da Mercedes Challenge, que os dois fazem parte, os nossos 2 convidados, o Luiz Sérgio Sena Júnior e também o Fernando Júnior. Os 2 primeiros que mandarem um WhatsApp para 93887532, com um nome, por favor, mandem um nome aqui para nós, ganham essas camisas da WCR, a equipe da Mercedes Challenge. 1h43, vamos seguir, Bernardo, com o que você tinha comentado no intervalo? Agora vamos para a Mercedes Challenge. Exatamente, vamos falar de Mercedes Challenge. Eu vou puxar já que o Fernando Júnior ganhou a última etapa. Agora ele teve um começo de temporada um pouco complicado, teve algumas complicações e agora parece que se ajustou. E queria que ele explicasse, na verdade, o novo carro da Mercedes Challenge, que é uma categoria que já tem 3 anos, eu acho, ou está indo para o 4º ano. E que botou um carro novo junto com o C250, que é a categoria do Seninha, e tem a CLA, que é a categoria nova, onde está o Fernando Júnior. E eu queria primeiro que ele explicasse como é que é esse carro, Pro 20, né, um Mercedão, né, e depois falar sobre como é que está a temporada dele aí. Bom, esse carro novo que veio para o Brasil agora, é uma CLA 45 MG, foi montado em Stuttgart, na Alemanha. É um carro com aproximadamente 380 cavalos, um carro bem diferente da C250. Ele tem um câmbio com dupla embreagem, é um carro mais rápido, um carro que tem toda a tecnologia alemã e foi montada na Mercedes de alta performance, vamos dizer assim, que seria a MG, né? E a gente se habituou bem, tivemos problemas na primeira etapa em São Paulo, que nos deram um toque. Na segunda etapa foi em Goiânia, fizemos a melhor volta no setup de corrida, no primeiro setup de corrida. Aí tivemos um outro problema com superaquecimento de diferencial, onde nos levou a abandonar a prova, bem dizer, porque o carro ficou em modo de emergência. São pequenas coisas que acontecem quando uma categoria nova vem, então acontece esse tipo de problema. Já na terceira etapa, corremos em Curitiba, treinamos bem lá, largamos na 5ª posição, conseguimos chegar em 5º. E cada vez melhorando a performance do carro, a gente se habituando ao carro também. E tivemos a felicidade de Goiânia, de liderarmos os treinos, fizemos a pole, toquei a primeira parte da corrida, porque andei em dupla, andei com o Roger Sandoval, que é um piloto que andou de Lamborghini aí há um bom tempo na GT3, e hoje está fazendo parceria comigo em algumas provas, talvez venha fazer o campeonato inteiro. Entreguei o carro para ele bem, fizemos um pit stop bom, ele deu continuidade na corrida, acabamos por vencer. Para nós foi uma felicidade muito grande, a equipe está no caminho certo, trabalharam muito bem, William, Cris, Fabinho, Zé Maria, enfim, toda a equipe trabalhando super bem mesmo, e com o carro do Senna também, líder do campeonato, né? Já tem um histórico nessa competição. E estamos super contentes, vamos para o Velopark agora dia 7 aí, com toda a vontade de conseguir mais uma vitória e se aproximar dos líderes do campeonato. Bernardo, só para... o pessoal é rápido aqui no WhatsApp, viu? O pessoal é muito rápido no WhatsApp e tem gente que já levou camisa. Vou anunciar os 2 ganhadores das 2 camisas da equipe WCR, o Luiz Bertolio e também o Richard Valandro, os 2 que levaram camisas. Em seguida a gente entra em contato com vocês para ver como faz a entrega, Bernardo. Então, pessoal, muito rápido aqui no WhatsApp. Muita gente mandando recado. O Yuri Ribeiro, ouvindo a Guaíba pela internet em Mafra, Santa Catarina. Tem um outro recado aqui, também do Patrick Amaral, que já fez pergunta. Mas ele faz a seguinte questão. Quais as diferenças entre o C250 e a CLA? Quais as diferenças? Bom, a diferença é a CLA, como eu falei, tem um carro com aproximadamente 380 cavalos. O câmbio é dupla embreagem, é um câmbio tipo sequencial. A C250 é um carro com aproximadamente 250 cavalos.
é um câmbio automático. Os dois carros, a diferença é que um carro também foi montado com a tecnologia alemã na Alemanha, foi mandado pronto de lá da Alemanha para cá. O outro foi montado no Brasil. É um carro um pouco mais lento, mas enfim, são dois carros de competição de nível superior, assim, vamos dizer assim. E as diferenças seriam nos HPs, no câmbio, praticamente isso. Amortecedores usam a mesma coisa, pneus usam pneu 18, rodas da CLA um pouco mais leve, forjadas, e da C250 escorro, só que porém não são forjadas, um pouco mais pesada. Enfim, são essas basicamente a diferença. Puxar o assunto aqui para o Seninha daí, que é da C250, e perguntar ao mesmo tempo, somando essas duas categorias, acho que é o maior grid de categoria de bateria do país, né? Endurance já tem corridas que teve mais de 40 carros, perto de 50. Mas como é assim, um grid competitivo, assim, um grid que para negociar fica mais bacana a corrida também para o piloto, fica mais complicado, mandar no meio de um monte de gente, como é que é essa parte assim, de ter 40 carros na pista? É muito bom, assim, de ponto de vista de mídia legal, para quem anda na minha situação, como eu sou um dos mais rápidos da C250, eu ando meio perto, principalmente na primeira volta ali, segunda volta, dos mais lentos da Série A. Então eu tenho que administrar para tentar passar eles e não ser passado e tentar fugir das batidas, né? Porque a minha posição de largada praticamente é sempre no meio do grid, então é 23º, 24º, que é onde dá confusão ali meio, às vezes. Pensando no meio do grid é onde eu tô. Então, e com a bigorna ainda. E com a bigorna, então é complicado. Mas eu penso do ponto de vista de mídia, né? Porque hoje em dia a gente depende disso. Então um grid grande atrai torcedores, patrocinadores, tem retorno, tem interesse da televisão, a gente consegue mídia em jornal, em sites, como é o maior grid, então a gente consegue... Em rádio também. Na rádio também, com certeza. A gente consegue ter um espaço, né? Que é o que a gente minha precisa dúvida hoje. técnica, e daí pegar para o pessoal que gosta mais dessa parte, o que pode fazer de modificação nesse carro? É uma dúvida pronto para correr. É uma dúvida que eu também tenho, até porque, bom, claro que além da competência técnica de vocês, guiarem melhor do que os outros, deve ter algum ajuste no carro que vocês fazem que pode dar uma vantagem, de certa forma, para vocês. Um acerto no carro. Que tipo de acerto, aproveitando a pergunta que o Bernardo fez, que tipo de acerto no carro pode ser feito? Bom, como eu havia dito, o carro praticamente veio pronto da Alemanha, na CLA. A gente trabalha muito em cambagem, em clique de amortecedor, porque as molas, por exemplo, são todos têm as mesmas molas, pneus todos usam o mesmo pneu, é um composto só. Então seria mais na parte de cambagem, na parte de clique de amortecedores. O que é um clique de amortecedor? São regulagens de amortecedor. Tu pode deixar ele nos cliques, tu pode deixar ele mais macio, mais duro o carro. E seria basicamente isso aí, né? Para cada tipo de pista, um tipo de acerto, né? E qual é a média de investimento para correr nas duas categorias? Quero uma projeção razoável, né? Porque sempre o automobilismo a gente sempre gasta mais do que a gente projeta. Hoje a gente tem equipes na CLA, que é uma do Mateis, que o orçamento deles é de 1.700.000 mais ou menos. Nosso orçamento é bem menos que metade disso, porque em função da nossa equipe ser uma equipe caseira, vamos dizer assim, a equipe nossa é a mesma equipe que faz os carros do Marcas para nós aqui, e conseguimos relativamente acertar uns valores que estejam dentro dos nossos padrões, né? Mas não é barato correr, é um orçamento meio alto, se tu não tiver apoio dos patrocinadores, enfim, fica meio inviável de se fazer. E aí, Bernardo? Buenas. Não, na verdade eu ia continuar assim, o principal o que compõe é parte de manutenção ou o valor do carro em si? Como é que funciona? O carro é emprestado, alugado, comprado? Só pra gente saber como é que funciona. O carro, todos que corriam na C250 o ano passado tiveram a preferência de compra do carro da CLA. Os carros são comprados, os carros foram comprados por nós mesmos, a C250, tanto a CLA. Foi feito a Mercedes, ela viabilizou de ser uma compra meio que
um valor, comprou 24 carros da CLA, por exemplo, e conseguiram fazer um valor menor do que seria com importação, com nacionalização do carro, tudo. Que deveria ser bem caro. É, o carro relativamente caro. Quanto dá em relação ao preço de um carro vocês comprariam normalmente e um carro que vocês compraram, no caso? Qual a diferença? Assim? Mercedes de rua, no caso? Exatamente. CLA de rua. Exatamente, o modelo, porque o modelo é o mesmo. Né? Na realidade o modelo é o mesmo, só que porém vem com equipamentos especiais, extintor, banco, cinto, chaves gerais. Vem de fábrica. Vem de fábrica. Hoje eu acho que uma CLA aqui, a AMG, como é a nossa, estaria em torno de 350, 370 mil reais. E a CLA de corrida, se nós fizéssemos uma importação direta, pessoa física, hoje acho que sairia em torno de 500 mil mais ou menos. E foi nos ofertado a 380 mil carro. Eu puxo pro papo dos curiosos. Assim. Vocês, foi adquirido o carro. Sim. Se vocês quisessem botar o carro numa Endurance, vocês poderiam ou você pode correr na categoria? Não. Pelo regulamento, em função da Mercedes ter feito essa compra em conjunto, nós temos a obrigatoriedade de andar com esse carro na categoria. A gente tem uma liberação para treinos de 1000 km durante o ano, que a gente pode treinar onde a gente bem entender, mas em relação a participar de outros eventos, de outras categorias, não é possível por contrato durante 3 anos. Depois talvez esses carros venham. Eu acho que teria condição de andar junto bem numa categoria razoável. Com certeza, um carro rápido, um carro bom de andar e eu acho que eles fizeram por 3 anos agora, mas se continuar a renovação da categoria vai por mais 3, aí tu assina um contrato e tem que manter o carro na categoria, né? Então, a minha referência sempre, e até o pessoal que é mais fanático, assim, quanto vira em Tarumã? Olha, a pergunta é assim, quanto vira? Vai vir Fórmula 1, o piloto de Fórmula 1, quanto vira em Tarumã? A C250, a última vez que eu treinei, virei 1,13. O Fernando acho que não andou de CLA lá ainda. De CLA não, mas eu acredito que vai virar na casa de 1,7, 1,8 por aí. Eu acho que como a pista é de alta e o motor favorece, porque tem bastante cavalaria, eu acho que vai virar em torno disso aí. Último recado aqui para os nossos ouvintes, 93887532, mande o torpedo ou o WhatsApp aqui para a Rádio Guaíba. O nosso programa vai chegando ao final, mas a gente ainda tem o desafio do motor com a equipe técnica. Tem desafio do motor em seguidinha, vamos ver. A equipe técnica tá ocupada. Tá se preparando, a equipe técnica. Tranquilo. Desafio do motor é o próximo quadro. Os nossos convidados vão tentar identificar que motor é esse. Não é esse aí, não. Esse é o nosso motor. Não tá aí, não tá aí o motor? Puxa vida. Quebrou o motor. Sem motor hoje, sem motor. Eu vou fazer o contexto histórico do motor, né? Nós não vamos ter o motor, vou ficar devendo. Mas como a gente tinha falado de Mercedes... Pode falar. Como a gente tinha falado de Mercedes, eu tinha trazido a história do W154, que é o carrão, a flecha de prata original da Mercedes de 1939, que corria contra os Auto Union também. Que eram carros, que é interessante por que virou flecha de prata. Hoje em dia é pintado o carro da Mercedes. O carro original da Mercedes ele era feito com painéis de alumínio, escovado, e para poupar peso da tinta, que a tinta era muito pesada, eles poupavam cerca de 10, 20 quilos às vezes, o carro eles não pintavam, eles faziam escovado, alumínio e ia para a pista assim para ser o mais leve possível o carro da Mercedes. E nisso eles ganhavam uma vantagem de potência. E esse motor era um V12, que a gente tem saudade dos V12 poderosos, com um super compressor, né? Não turbo, com compressor, que mandava mais cavalaria pro motor. Com 480 cavalos. Seria um belo barulho que a gente ia ouvir. Mas é um problema técnico aí, carro antigo, sabe como é que às vezes quebra. Mas tá contra aí. E o outro fato interessante é que, como a gente falou do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton é o britânico no time todo mundo alemão, né? Nessa época, em 1938 e 39, tinha um cara que se chamava Richard Seaman, que o cara meio que traiu a pátria, assim, o cara era meio obscuro, porque o cara assinou com a Alemanha para correr de Mercedes, numa época que estava ali o começo ia acontecer a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha era nazista depois, na época. E o cara foi correr de Mercedes, porque era um jovem talento, os alemães foram lá, pescaram, e o cara
coincidentemente virou o piloto favorito da Alemanha, inglês, porque ganhou o grande prêmio da Alemanha que tinha naquela época, em Avos, com o Mercedão, esse do W154. Então era o Lewis Hamilton na época, no meio do monte de alemão ali, ele se destacou, que tinha o Rudolf Caracciola, o Hermann Kleng, que eram os pilotos alemães da época, que eram os bambambãs. E ele tinha 20 e poucos anos e apareceu de repente o inglês e ganhou dos alemães com o carro alemão. Lembrei bastante dessa época agora que você estava comentando, daqueles vídeos históricos que aparecem os pilotos recebendo, né, a coroa de oliveiras, e aparece nesses casos o símbolo da Alemanha nazista, quando eles veem a bandeira da Alemanha nazista. Então imagina o furor que foi isso do inglês que foi correr. Então é um caso muito interessante. Apenas para salientar, até parabenizando os nossos entrevistados, a tradição que tem a Mercedes, né? Vocês não estão andando em qualquer carro, vocês estão andando num carro que tem muita história embaixo daquele capô, né? Muito bem, 1h59. O Guaíba 300 por hora vai ficando por aqui. Nós agradecemos então a participação dos nossos entrevistados, o Luiz Sérgio Sena Júnior e também o Fernando Júnior. Bernardo Berch, muito obrigado. Sábado que vem estaremos aqui. Um abraço a todos. Continue com a programação da Rádio Guaíba. Tchau. Muito bem.